Capítulo 2 do livro O Poder da Oração Intercessória. O plano da intercessão. Era a primeira vez que eu fazia a dedicação de um bebê. Eu não estava sequer pastoreando naquela época, mas servia como ministro de louvor no Instituto Christ for the Nations, em Dallas, no estado do Texas. As circunstâncias que cercavam aquele evento eram especiais. O menino nasceu ontem e no processo do parto, o crânio dele foi fraturado pelo fórceps. Foi assim que o pedido de oração chegou às minhas mãos. Ele é filho de uma mãe solteira que não é salva. A pessoa continuou: poderíamos orar por ele esta manhã na capela? Senti muita compaixão e uma grande fé cresceu em mim quando, com ousadia, dirigi aquelas pessoas em oração, pedindo a Deus que curasse a criança e salvasse sua jovem mãe. Um incrível testemunho veio no dia seguinte. A criança foi completamente curada e a mãe, impressionada com o amor de Deus, foi levada a Cristo. Não tendo ainda uma igreja onde congregar, ela perguntou se nós, no seminário, poderíamos dedicar o bebê a Cristo e se o homem que havia dirigido a oração, eu, poderia fazer a dedicação. Que dia empolgante foi aquele! O corpo estudantil e eu nos alegramos por Deus ter nos dado para tocar aquelas duas vidas preciosas pelas quais Cristo havia morrido. Não superestimamos o nosso papel, nem o subestimamos. Agimos de acordo com o plano de intercessão e nos alegramos com aquela mãe e com o céu diante dos resultados. Essa história aponta para uma questão importante. Será que as nossas orações realmente fizeram com que Deus curasse aquele bebê e salvasse sua mãe? Ou ele teria feito isso de qualquer maneira, mesmo sem pedirmos? Afinal, alguns argumentariam: Deus é soberano e todo-poderoso, não é? A resposta à pergunta se Deus é ou não soberano é um enfático sim. Mas o fato de Deus ser soberano significa que ele age independentemente de nós humanos, sempre realizando a sua vontade, independentemente dos nossos atos? Não. Por mais incrível que pareça, um Deus soberano fez a opção soberana de se limitar de muitas maneiras e situações aos atos de decisões e pedidos dos seres humanos. O plano dele é trabalhar na terra conosco e por intermédio de nós, sua família e seus amigos, e não independente de nós. Considere os seguintes exemplos que indicam claramente a necessidade de oração e obediência a fim de que os seres humanos experimentem a vontade de Deus. Cura de uma nação. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Receber as bênçãos da aliança, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deuteronômio 28, 1. O versículo 2 e os versículos seguintes enumeram diversas bênçãos. Viver uma vida longa, honrar a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deuteronômio 5,16. Proteção do mal. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Salmos 91, 1. Perdão dos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. A liberação da vontade de Deus na terra. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Mateus 6,10. John Wesley acreditava tanto no fato de que o plano de Deus era operar na terra por meio das pessoas que ele afirmava: Deus não faz nada na terra a não ser em resposta à oração daquele que crê. E.M. Bounds, alguém
cujos ensinamentos sobre oração impactaram dezenas de milhares de pessoas. Era tão ousado quanto Wesley. Deus molda o mundo de acordo com a oração. Quanto mais oração houver no mundo, melhor ele será. Mais poderosas serão as forças contra o mal. As orações dos santos de Deus são o capital social do céu, cujos recursos Deus usa para executar a sua grande obra na terra. Deus condiciona a própria vida e prosperidade da sua causa à oração. Peter Wagner concorda com isso quando diz: precisamos entender que o nosso soberano Deus, por razões que só Ele conhece, programou o mundo desse modo para que muito do que é realmente da sua vontade Ele torne possível com base nos atos e atitudes dos seres humanos. Ele permite que tomemos decisões que podem influenciar a história. A inação humana não anula a redenção, mas a inação humana pode torná-la ineficaz para os perdidos. Como já foi mencionado, a Bíblia apoia essas fortes declarações. Em 1 Reis 18:1, depois de 3 anos de seca, Deus disse a Elias que enviaria chuva a Israel. Surpreendentemente, embora fosse a vontade e o tempo de Deus enviar a chuva, ele ainda precisava de um ser humano para pedir isso a ele. Elias orou 7 vezes para que a chuva começasse antes que a resposta viesse. Ver em 1 Reis 18, 41 ao 45. Tiago 5, 17 ao 18 nos garante que foram realmente as orações de Elias que liberaram a chuva. Em outra ocasião, um homem piedoso chamado Daniel descobriu através das profecias de Jeremias que era chegado o tempo da nação de Israel ser restaurada do seu cativeiro. Mais uma vez, embora fosse a vontade e o tempo de Deus, Daniel ainda precisou pedir. Daniel 9:3. Suas orações provocaram uma grande guerra nos céus entre anjos e espíritos malignos. Através da oração perseverante de Daniel, os anjos apareceram com a resposta. Outro exemplo poderoso encontra-se em Números 14, 11 e 12. Deus declarou uma severa destruição sobre Israel por causa da rebelião do povo. Depois da intercessão de Moisés, entretanto, ele fez a incrível declaração: conforme a tua palavra lhe perdoei. Números 14, 20. Que afirmação impressionante! O juiz absoluto do universo perdoou de acordo com as palavras de um ser humano. Houve outra situação na qual Deus queria perdoar, mas não podia. Ele disse em Ezequiel 22, 30 a 31, que se tivesse encontrado um homem para pedir perdão por um determinado grupo de pessoas, ele os teria poupado do juízo. Observe estes versículos chocantes. E busquei dentre eles um homem que levantasse um muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho lhes recaísse sobre a cabeça, diz o Senhor. Essas e inúmeras outras passagens deixam claro que Deus se envolve nos assuntos da terra através dos homens, e a oração é a maneira pela qual ele faz isso. Embora as Escrituras não garantam que os planos e os propósitos de Deus finalmente se realizarão, às vezes ocorrem atrasos porque ele precisa esperar até encontrar pessoas por meio das quais possa operar. A geração dos israelitas libertos da escravidão egípcia perdeu seu destino. Deus esperou e cumpriu os seus planos por intermédio da geração seguinte. Jesus disse que a Jerusalém do seu tempo havia perdido o dia da sua visitação. Lucas 19, 44. Não quero causar atraso nos propósitos de Deus, e certamente eu não quero que ele encontre outra pessoa para fazer a minha parte em meu lugar. Quero realizar cada parte do destino que Deus me deu em parceria com ele. Na história a seguir, o Dr. Ben Carson percebeu que uma operação de sucesso dependia não apenas das suas habilidades cirúrgicas, mas também de que Deus operasse por meio dele.
Depois de 19 horas de cirurgia, o Dr. Ben Carson e sua equipe médica desabaram, exaustos, nas cadeiras da sala de conferências. Na metade da cirurgia, para separar dois gêmeos zambianos, que nasceram unidos pela cabeça. Eles consideram a hipótese de interromper a cirurgia. Porém, por mais perigoso que parecesse continuar, seria uma sentença de morte se eles parassem. Enquanto voltavam à sala de cirurgia, o Dr. Carson orou para que Deus assumisse a operação. Quando retomou o delicado procedimento naquele hospital sul-africano, esforçando-se apenas com o bisturi em lugar dos microinstrumentos que costumava usar em seu país, ele sentiu uma firmeza notável em suas mãos. Era como se ele estivesse apenas observando as suas mãos se moverem, enquanto outra pessoa realmente assumia a cirurgia. Embora costumasse sentir-se apoiado como resultado das orações que fazia durante outras cirurgias, ele nunca havia experimentado nada como o que aconteceu durante aquela intricada operação. Exatamente no instante em que a última veia que ligava os meninos foi separada, o sistema sonoro começou a tocar o coro de aleluias e o Messias de Handel. Todos na sala de cirurgia souberam que algo notável havia ocorrido. A cirurgia de 28 horas foi um sucesso total e os meninos se recuperaram em uma velocidade surpreendente. Dr. Carson reconheceu sua incapacidade de concluir aquela cirurgia sozinho. Deus ouviu seu pedido e, enquanto ele operava através dele, aqueles meninos receberam restauração, cura e saúde. Esse é um belo exemplo no qual Deus e os homens trabalharam juntos por meio da oração e da ação. Vamos voltar à intenção original de Deus de operar na terra por nosso intermédio, tentando entendê-la um pouco mais. O nome Adão significa homem ou humanidade. Deus fez um homem e chamou o homem, Adão. Na verdade, geralmente as escrituras usam como termo genérico para homem. A palavra hebraica Adão, sendo o primeiro humano, ele representa todos nós. O que Deus pretendia para Adão, ele pretendia para toda a raça humana. Quando Deus criou Adão e Eva, fez deles seus governadores ou administradores da terra. Salmos 8:6 diz de Adão: deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. A expressão ter domínio é traduzida como a palavra hebraica que significa administrador, mordomo ou governador. A intenção de Deus era que os Adãos, a humanidade, governasse a terra como seus representantes. Observe que eu não disse no lugar dele, mas sim como representantes dele. A humanidade deveria fazer isso sob a autoridade, os princípios e a direção de Deus. O Salmo 115:16 confirma isso. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. James Moffat traduz a última parte desse versículo assim: a terra ele designou aos homens. O que expressa com maior precisão o significado da palavra hebraica traduzida como deu. Deus não deu a outros a propriedade da terra, mas designou à humanidade a responsabilidade de governá-la, a mim e a você. Gênesis 2:15 diz: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. A palavra guardar vem de uma palavra hebraica que também significa manter ou proteger. É a palavra principal usada para um atalaia nas escrituras. Adão era literalmente o atalaia, o guardião de Deus na terra.